Turminha, vamos lá então. Olha só. Agora a gente vai resolver as 3 últimas questões da avaliação diagnóstica, tá bom? Essas questões estão falando sobre regras de 3 simples e composta. O que é isso, professor? A gente está trabalhando com grandezas, o que pode ser medido, aumentado ou diminuído de proporcionalidade. Por exemplo, se você vai numa padaria, você vai comprar 2 pães, você vai gastar certo valor, certo? Se você comprar mais pães, esse valor vai aumentar na mesma proporção. A gente não está falando de desconto aqui, tá? Se você comprar mais pães, por exemplo, se comprou 8 pães, ou seja, mais pães, o valor vai aumentar na mesma proporção. Do mesmo jeito que se você comprar menos pães, o valor vai diminuir na mesma proporção. Ou seja, as grandezas são diretamente proporcionais. Uma aumentou, a outra aumentou. Uma diminuiu, a outra diminuiu na mesma proporção, certo? Então, gente, existe grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Por exemplo, velocidade e tempo. Quanto a velocidade sua está muito alta, o tempo que acontece ele diminui. Então, são grandezas que se relacionam, porém, são inversamente proporcionais. Por exemplo, você está na Dutra lá, né? Seu pai está na Dutra, sua mãe está na Dutra, andando de carro. Está numa velocidade. Ela vai fazer aquele percurso em certo tempo. Agora, se ela aumentar a velocidade, já pisou lá, aumentou a velocidade, o que aconteceu com o tempo? Você vai chegar mais rápido, diminuiu o tempo. Então, ó, aumentou a velocidade, diminuiu o tempo. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Do mesmo jeito que uma pode diminuir, por exemplo, se ela tirar o pé do acelerador, né, abaixar a velocidade, se ela diminuir a velocidade, o que vai acontecer com o tempo? O tempo vai aumentar, ela vai demorar bastante para chegar, tá? Então, são esse tipo de relações e grandezas que a gente está trabalhando nessas 3 questões. E vai haver pouca coisa de cálculo, tá? Porque faz parte da regra de 3 simples e compostas. Então, vamos lá. Então, 7ª questão aí, né? Acompanhe aí com aquele livrinho, o caderno que vocês receberam da escola. Então, vamos lá. Despejando-se 2 litros de suco, olha só, 2 litros, já vou parar aqui. Gente, litro é medida de capacidade, então pode ser medido? Pode. Existe 2 litros, pode ser medido 2 litros, 3 litros, 4 litros, enfim. É uma grandeza que pode ser medida. Então, tá aí o exercício, né? Na questãozinha, capacidade, 2 litros. Então, despejando-se 2 litros de suco em um recipiente cilíndrico, o formato dele é um cilindro, obtém-se a altura de 3 centímetros. Então, gente, 2 litros, né? Despejando 2 litros de suco em um recipiente cilíndrico, obtém uma altura de 3 centímetros, né? Não precisa desenhar, não. Ou seja, despejou 2 litros, vai obter uma altura lá de 3 centímetros, tá bom? Então, aí diz o seguinte, que altura, então a pergunta é a altura, ó, que altura mínima esse recipiente deveria ter para comportar um volume de 5 litros. Gente, 5 litros, olha aqui, ó, aqui, ó. Ele quer saber agora de 5 litros. O que aconteceu para o 2 ter virado 5, né? De 5 litros agora. Gente, isso aqui, vamos pensar o seguinte, ó. As grandezas, a gente tem que saber analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos pensar o seguinte, quando era 2 litros, né, de suco, despejou, a altura da quantidade de suco lá ficou em 3 centímetros. Se eu despejar mais litros, ou seja, 5 litros, o que vai acontecer com a altura de líquido lá? Vai diminuir ou vai aumentar? Se despejou mais suco, ela vai aumentar. Ó, aumentou. O que vai acontecer com ela? Vai aumentar. Vai aumentar quanto? Não sei, eu coloco X aqui. Eu entro no cálculo agora. Gente, quando as grandezas são diretamente proporcionais, eu multiplico cruzado. Só que eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou montar a proporção aqui, ó. Elas são diretamente proporcionais, porque aqui aumentou
e aqui também aumentou. Então, gente, a proporção fica dessa maneira aqui, ó. 2 está para 5, assim como 3 está para x, desse jeito. Por quê? Porque elas são diretamente proporcionais. Uma aumentou, outra aumentou. Se uma tivesse diminuído, a outra também diminuído, seria diretamente proporcionais. Então, como que eu faço isso? Multiplico o cruzado, ó. O 2 vai multiplicar com x, 2 vezes x, 2x. E o 5 vai multiplicar com 3. 5 vezes 3, 15. Certo? 2x é igual a 15. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Opa. Olha lá, então x, fazendo aqui, né? X é igual a 15 dividido por 2, 7,5. 7,5 o quê, gente? Centímetros, né? Então a resposta é a letra C aqui. Então a altura vai ser de 7,5 centímetros. Tá bom? Então, ó, pausa o vídeo, tenta entender o que são grandezas, tá? Se esforça para entender, gente. É tranquilo, só tem pouco cálculo, tá bom? Gente, questão 8, então. Vamos lá. Um trabalhador gasta 3 horas para limpar um terreno circular. Então, aqui, ó, grandeza, tempo. Grandeza é tempo. Pode ser medido e gasta 3 horas para limpar um terreno circular de 5 metros de raio. Então, ó, 5 metros de raio. Se o terreno tivesse 15 metros de raio, em horas ele gastaria... Então, gente, já para aqui, ó. 3 horas é o tempo que ele gasta para limpar um terreno que tem 5 metros, terreno circular que tem 5 metros de raio. Agora aqui, olha o que acontece aqui, ó. A pergunta é, se o terreno tivesse 15 metros, gente, o que aconteceu? Que número que foi multiplicado 5 para ter virado 15? Aqui aumentou 3 vezes, ou seja, triplicou o terreno. Então ele está perguntando o seguinte, se tiver um terreno com o triplo da dimensão, ou seja, 3 vezes 3, quanto tempo ele vai demorar? Gente, aqui são grandezas diretamente proporcionais, ó. O que aconteceu com o tempo? Vai aumentar o diâmetro do terreno, vai aumentar o terreno e ele vai gastar mais tempo, então é diretamente proporcional. Essa questão aqui é tão simples, gente, que não precisa fazer dessa maneira não. Eu só vou colocar aqui desse jeito para vocês entenderem, para não precisar, para não fugir do cálculo também, tá? Mas essa questão é tão simples que já dá para achar aqui direto, só que eu vou fazer por esse método aqui para vocês não fugirem do cálculo, tá? Então faz de conta que eu não sei quanto que gastaria, eu coloco X. Tá? Então, para limpar um terreno de 5 metros, ele gasta 3 horas. Para limpar um terreno que são 15 metros de raio, ou seja, mais terreno, vai gastar mais horas, diretamente proporcional. Gente, aumentou a quantidade de terreno, vai aumentar o tempo que ele vai gastar. Então, quando é diretamente proporcional, a gente monta a proporção do jeito que está. Ó. 3 está para x, assim como 5 está para 15, tá? E tem um detalhezinho nessa fraçãozinha aqui, gente, dá para simplificar. Simplificar, olha só, se você quiser, você pode pegar essa fraçãozinha aqui, ó, 5 quinzeavos, e dividir por 5, o numerador e o denominador. Vai ficar 5 dividido por 5 dá 1, 15 dividido por 5 dá 3. Então, essa proporção aqui, ó, você pode colocar ela simplificada. Ó. 3 está para x, assim como 1 está para 3. Certo? Pronto, agora é só multiplicar cruzado. Vai ficar x vezes 1, que é 1x, por aqui, ó, igual 3 vezes o 3. Gente, 3 vezes o 3, 9. Acabou, achamos um x direto aqui. Tá? Então, ó, questãozinha muito simples. Tranquilo de fazer, né? Esse x aqui é o quê? 9 é o quê? 9 horas. Então, a questãozinha aqui, ó, alternativa B.
como eu falei para vocês, essa questão é tão simples que não precisava fazer esse cálculo. Vamos entender. Se um terreno de 5 metros de raio, terreno circular de 5 metros de raio, ele demorou 3 horas, aqui o que aconteceu? Foi triplicado o terreno. Triplicou. Multiplicou por 3. Então aqui eu multiplicaria por 3 também, ó. Vezes 3 daria 9 direto aqui, ó. Aqui, ó, 9 horas. Acabou o exercício. Então esse tipo de questão, regra de 3 simples e composta, é muito raciocínio lógico. E quando você usa lógica com bastante atenção, você nem precisa fazer cálculo. Alguns exercícios, tá bom, gente? Então vamos lá. Então a resposta aí, 9 horas. Vamos para a última questão. A questão 9, tá? Então a alternativa é a alternativa B da 8. Questão 9. Em um jantar, Ana acendeu uma vela decorativa de 10 centímetros de altura na mesa. Então a vela tem 10 centímetros de altura, certo, gente? Na mesa. E observou que, passado 36 minutos, a medida da altura dessa vela era de 4 centímetros. Gente, essa questãozinha tem um detalhezinho aí, viu? Porque a pessoa pensa assim, ó, vou colocar 36 minutos aqui ao tempo e colocar a vela aqui de 4 centímetros. Não é isso. O tempo passou, ó, passou 36 minutos. Mas a vela ficou com 4 centímetros depois que passou. Então, na verdade, ela queimou quantos? A vela era de 10 centímetros. Então, após, eu vou até desenhar uma vela aqui, né? A vela aqui, ó, tá a vela. Ah, tá a vela aqui. A altura dela no começo era de 10 centímetros. Passou após 36 minutos, a vela, que era de 10 centímetros, ficou com 4 centímetros. Ah, ou seja, né? Quanto que ela diminuiu? Ela diminuiu 6 centímetros. Então, 36 minutos corresponde a 6 centímetros que a vela queimou. Certo? Essa é a jogada dessa questão aqui, o problema dela. Tá? Depois aí ele quer pensar o seguinte, quanto tempo vai gastar? Olha lá, o tempo total que essa vela permanecerá acesa sem nenhuma intervenção será D. Então, gente, aqui ó, são 6 centímetros. A vela todinha, ele quer saber quanto tempo que tem a vela todinha. Ó. A pergunta é o seguinte, o tempo total, essa vela permanecerá acesa sem nenhuma intervenção será D. Então, vamos lá. Ele quer saber o total, gente, ela inteirinha, ela queimando ela todinha, quanto tempo ela vai gastar? Ou seja, aqui a vela toda, 10 centímetros. Quanto tempo que ela vai gastar? Não sei, é o X. Certo? Então, passaram-se 36 minutos, a vela queimou da vela 6 centímetros. Agora eu quero saber quantos centímetros aqui, gente, ó. A vela todinha vai ser queimada, quanto tempo ela vai queimar? Então vamos pensar. Vamos ver se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. Então aqui, ó, 6 centímetros, a vela queimou 6 centímetros e gastou quantos minutos? 36. Para a vela queimar mais centímetros, vai demorar mais ou menos tempo. Ó, então, a vela queimou 6 centímetros, gastou 36 minutos. Para a vela queimar todinha, ou seja, os 10 centímetros, ela vai gastar mais ou menos tempo. Mais tempo. Então, ó, mais vela para queimar, mais tempo. Então, diretamente proporcional. Gente, monta do jeito que está aqui, ó. 36 está para X, assim como 6 está para 10. Olha lá, certo? Multiplica cruzado agora.
6 vezes x, ou x vezes 6, ó, 6 vezes x, 6x. Então, continuando aqui, ó, 6 vezes x, 6x, vai ser igual a 36 vezes 10. Esse 36 vezes 10 eu não vou multiplicar não, vou deixar ele só indicado, ó. Tá aqui, certo? 6x é igual a 36 vezes 10. O 6 está multiplicando, passa dividindo. Aquela velha história que você já conhece. Olha lá. Aqui, gente, ó, o 36, aqui tá é um produto aqui, uma multiplicação. 36 dividido por 6 já posso fazer, ó. 36 dividido por 6 dá 6. 6 vezes 10, 60. 60 o quê? Minutos. Então tá aí. Então a alternativa A é a correta. Tá bom, gente? Então com isso a gente finaliza as questões da avaliação diagnóstica. Veja o vídeo com calma, tá? Tenta entender que esse conteúdo é bastante raciocínio lógico, tem que entender como funcionam as grandezas, quando elas são diretamente proporcionais, quando são inversamente, quando for inversamente, a gente vai fazer questões agora essa semana. Quando for inversamente proporcionais, o que acontece, tá bom? Então é isso. Tá?